Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou explicar o porquê ainda a melhor solução para o brasileiro é sair do Brasil e, de preferência, não continuar brasileiro, tá? Quando eu digo isso, é simplesmente não continuar agindo como brasileiro, tá? Não falando português, por exemplo, em público, tá? E por quê? Bom, basicamente é o seguinte: um Nobel que a gente tem, que o Brasil tem de medicina, o único que a gente tem, é de um cientista filho de britânicos que nasceu no Brasil e que e morreu com a nacionalidade britânica, tá? E se você se perguntasse para ele, ele se identificaria como britânico. A Argentina, por outro lado, tem 5 prêmios Nobel, um da paz, e aí com todas as contestações possíveis, e 2 de medicina e 2 de química. Perfeito? E é o seguinte, onde eu quero chegar, só antes de terminar isso. E a cada 50 anos eles divulgam a lista dos candidatos de tal ano. E a Argentina está sempre na parte, pelo menos na parte literária, né? Entre os candidatos. Tem sempre um argentino lá. Mas enfim, o que eu quero dizer? Muito se fala que quem inventou o touchscreen foi um brasileiro. E eu posso dizer mais tecnologias, além do avião e do relógio de pulso atribuídos ao Santos Dumont. Temos também o câmbio automático, perdão. Porém, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos como o touchscreen, tá? E as patentes, quem ganhou mais dinheiro com ele foram quem? Foram empresas estrangeiras e, consequentemente, tanto, claro, os pesquisadores brasileiros que desenvolveram, quanto as empresas que venderam essa patente e tudo mais. Aí vai variar de acordo para empresa, mas enfim, certo? E é isso. Quando falam que o Brasil deveria ser estudado pela NASA, você vê um brasileiro fazendo que gambiarra, basicamente pegando o que ele faz para tentar dar um jeito nas coisas, tá? Não estou negando a criatividade, mas basicamente isso é no nível de sobrevivência, tá? Fazer um câmbio automático, perdão, é algo mais complexo e algo que eu muito provavelmente não seria desenvolvido no Brasil, tá? Como não foi. Foi desenvolvido por brasileiros e só que por uma empresa americana, que é a General Motors, e isso na década de 40. O câmbio automático chegou no Brasil, num carro brasileiro, já nos anos 2000. Ou seja, 60 anos depois deles já existirem. E detalhe, ele chegou aqui com o preconceito de ser algo para carros para deficientes. O touchscreen, eu não lembro de que década mas muita gente fala que quem criou isso foi o Steve Jobs. Ele desenvolveu, melhor dizendo, para criar os smartphones. Não vou entrar no mérito, mas foi desenvolvido por brasileiros que não desenvolveram essa tecnologia no Brasil, não enriqueceram o país. Então, basicamente, como eu disse, se você tem uma grande ideia e quer vender ela, não venda para brasileiros. Por quê? Porque eles não vão vender. E a ideia não é simplesmente questão de... Como chama? Não é uma questão de, digamos... como muita gente pode teorizar, principalmente colegas de ofício como historiadores, que vão pensar que basicamente o brasileiro não quer investir, quer basicamente substituir a importação. É que basicamente realmente a indústria brasileira e a parte de inovação ela é bem estrangulada pela indústria, certo? As grandes inovações que são na parte de setores de serviço, tá? Para o próximo mundo. Um exemplo disso são as IAs. Tudo que elas fazem é tirar o trabalho chato
das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que domine o Excel, e eu digo isso para, por exemplo, ter um concurso só disso, né, de gente que é o melhor operador de planilha de Excel. Hoje você pode, com algumas combinações, fazer as mesmas planilhas com o chat GPT. Traduzindo, essa pessoa que tinha que ter todo esse conhecimento, hoje é só ela programar, alimentar, tá? E eu digo isso ainda na lição, na parte gratuita dele. Outra coisa que eu posso dizer também é relativo ao. Como se diz? Assim, se você pensa em algo industrial e tudo mais, realmente não vai ter, tá? De grandes inovações. Tirando, mesmo na área tecnológica, não vai ter assim lá grandes inovações. Por enquanto, isso ainda está naquele 80-20, no caso, 20% realmente ação e 80% marketing, tá? E publicidade, assim mesmo. Mas de resto, a tecnologia de inteligência é um exemplo disso. E o Brasil, ele está muito para trás, o Brasil ainda está analógico, por mais moderno que ele seja. Por exemplo, nós vamos ter uma criptomoeda em 2026, que é o Grex, que realmente é uma criptomoeda. A gente tem uma tecnologia bancária também igualmente avançadíssima e até mesmo estamos desenvolvendo um 6G. O problema é que basicamente o estado de São Paulo, por exemplo, só tem 83% de esgoto e água tratada, por exemplo. O estado mais rico do país. E os outros estados menos populosos e menos ricos não chegam a percentuais tão altos. Santa Catarina, por exemplo, que se acha o Reich brasileiro, né? Que eles se consideram alemães, italianos e por aí vai, só tem 30% de gente cagando numa privada. E dessa privada indo para algum lugar que elas não precisam saber. Entendeu? Só para você ter uma noção da questão. Então, assim, basicamente é algo assim para empreendedores ainda há, só que assim realmente aqui é mais difícil, tá? Então, assim, se você é uma pessoa com grandes ideias, você basicamente isso. Largue esse patriotismo bobo assim do Brasil. Ele vai te cobrar tudo e não vai te oferecer nada, tá? No máximo você pode entrar no que? Num panteão, digamos assim, receber uma medalha de mérito, mas eu acho que você esperava mais, tá? Até talvez, por exemplo, entrar num livro didático como um grande inovador, como foi Santos Dumont. E aí vem uma curiosidade. O irmão dele teve o primeiro carro no Brasil, um carro a vapor, tá? Isso ainda no século XIX, eu não lembro se éramos ou não uma monarquia, mas não importa. E basicamente ele não usou esse carro porque simplesmente não souberam fazer, então taxaram ele de várias formas, tá? Que simplesmente se tornou proibitivo. Então, assim, temos o irmão de Santos Dumont, o homem que inventou o avião, como nós o conhecemos, e não só o avião, como o dirigível, que também dirigível é uma tecnologia hoje que não tem muita razão de ser, mas tem alguns usos, claro. E tem o relógio de pulso, que o que acontece? Antes ele já existia, só que era uma joia feminina. Até se tornar homem usava relógio de bolso. Só que imagina só, você tem que pilotar e cronometrar, você precisa tá literalmente à mão. Certo? Então, assim, ele foi pedir para quem? Pro Cartier, Pierre Cartier Joalheiro, fazer um para ele, né? Certo? Então, assim, e também é o que aconteceu: o governo Dilma gastou milhões de reais acertadamente com doutores e mestres e doutores que estudavam na Europa, se formaram e voltaram para o Brasil e acabaram com faculdades renomadas e tudo mais. Eu digo Holanda, Inglaterra, tá? Que são as mais sofisticados, e acabaram chegando no Brasil com todo esse conhecimento e, e com o passar do tempo, ou eles foram dar aula, que eles não tinham preparação,
e isso em faculdade, que é o menos pior para eles, ou eles ficaram Ubers, ficaram trabalhar em outras áreas, ou então voltaram para a Europa. Isso sem falar em inúmeros casos de gente que vai lá, acaba se destacando tanto que se acaba ficando por lá. Então, assim, eu sou um homem pessimista, mas realmente esperar algo desse país, fique tranquilo que não virá, tá? Principalmente se for inovador. Este país é um país extremamente brutal com quem quer inovar de várias formas. Essa é a única. E aí tá o que acontece. Também tem um mito que se fala do Brasil. Ele não é conservador, ele é recalcitrante, que é diferente. O conservador ele adota uma nova tecnologia por achar, por exemplo, que ela vai conservar algo, evitar desvios. O Brasil não, ele não adota a tecnologia porque senão vai fazer mal, entendeu? Ele é contra a tecnologia. Ele é basicamente um ludita. Por quê? Porque senão vai causar gente reclamando, tá? Reclamando de alto a baixo, desde o plutocrata até o pobretão. Certo? Então, assim, realmente não tem muita margem do que trabalhar, certo? A não ser o que se esperar desse país, tá? É, a América do Sul e o Brasil têm certas vantagens, mas elas não compensam as desvantagens. Do mais é isso. Obrigado e tente ser feliz.